Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da Crédios, empresa especializada em soluções de crédito imobiliário com centenas de cases de sucesso e milhões de reais já liberados para os nossos clientes. E hoje eu estou aqui para poder falar para vocês de uma modalidade de empréstimo aí que é que tem o menor juros do mercado, longos prazos, alta taxa de aprovação. E a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre ela aqui hoje e dar algumas dicas valiosas diretamente da melhor fintech desse mercado. Vamos lá? O nome dessa modalidade é o Home Equity. E o que é o Home Equity? É uma modalidade de empréstimo que tem tomado bastante popularidade recentemente, porque ela tem uma taxa de juros muito baixa, é a mais baixa do mercado. Você não vai encontrar outro empréstimo que tenha uma taxa de juros tão baixa quanto essa. Além disso, prazos muito longos, né? Chega a 240 meses aí, que dá 20 anos. E também ele tem uma taxa de aprovação muito alta em comparação com outros tipos de empréstimo, porque ele é um empréstimo com garantia, né? Você dá um imóvel como garantia para poder receber o dinheiro. Então, por dar essa segurança para o banco, ele consegue liberar valores bem altos para você, com uma aprovação muito boa. O home equity, ou crédito com garantia de imóvel, refinanciamento, são todos a mesma coisa, né? Só muda o nome, mas estamos sempre falando da mesma modalidade, né? Por que ele é um empréstimo que não era tão conhecido? Porque ele tem taxas muito baixas, prazos muito longos, o que não é vantajoso para o banco, né? Eles sempre querem lucrar mais. Então, o que toma popularidade acaba sendo os empréstimos onde a taxa de juros passa dos 10%, com prazos muito baixos, né, para o banco receber logo. Então, a gente está aqui agora para poder explicar para vocês sobre essa modalidade, para que você tenha conhecimento e consiga fazer sempre a melhor escolha para você. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai passar tudo aqui com bastante transparência, explicando tudo e dando dicas bem valiosas para que você consiga concluir esse processo aí e tomar a melhor decisão para você. Agora, para quem serve esse tipo de empréstimo? Qualquer pessoa. Ele é um empréstimo de crédito livre, né? Então você não está com esse valor preso a nenhum objetivo. Você pode usar o dinheiro para o que você quiser. Então, pessoas que querem realizar uma reforma, seja do imóvel que está sendo dado como garantia ou de qualquer outro imóvel que você possa ter, porque o imóvel não fica preso ao banco, né? Você continua sendo proprietário do imóvel. Ele só entra como garantia. Então você pode continuar morando no imóvel ou então pode estar alugando, o imóvel pode continuar sendo usado. Então, caso você queira fazer alguma reforma nele, investir em estudos, seja cursos, faculdades, investir em si mesmo para poder alavancar a carreira e ganhar eventualmente mais, investir em negócio próprio, abrir uma loja, uma empresa, está precisando de dinheiro, seja para fazer obra, ou para poder usar de capital de giro para a empresa, é muito legal. Fazer viagem, às vezes a pessoa está se planejando para poder fazer uma viagem boa, quer poder aproveitar bem, dá para fazer também. Ou troca de dívida, essa aqui é uma muito boa, porque às vezes você está com 3, 4 dívidas diferentes aí, com taxas de juro alta, são várias dívidas diferentes para pagar no mesmo mês, às vezes em épocas diferentes do mês, fica muito boleto, fica uma coisa meio perdida, e com taxas de juro alta, né, como eu disse, você pode unificar tudo isso em uma só, né? Você pega esse empréstimo, quita todas essas dívidas e fica com uma dívida só com taxas de juro baixa e prazos longos, fazendo com que você consiga parcelas cada vez menores, tá bom? Ou também para realizar um sonho, qualquer motivo que seja. Como eu disse, é um empréstimo de crédito livre. Então, qualquer motivo que você possa vir a ter, você consegue usar esse crédito para te auxiliar aí. E como é que funciona para contratar esse tipo de crédito? O home equity, ou crédito com garantia de imóvel, como o próprio nome já diz, você dá um imóvel como garantia dele, né? Então, como é que funciona? Você pega um imóvel, bota como garantia desse empréstimo, o banco vai fazer uma análise tanto da pessoa que for contratar quanto do imóvel em si, e a avaliação feita, em cima da avaliação feita do banco, 60% desse valor, ou até 60% desse valor, vai ser liberado como crédito para você. Não é o valor que foi comprado o imóvel, ou o valor que você queira vender o imóvel, isso não se aplica, né? É em cima do valor da análise feita pelo banco. Isso é bom lembrar. Então, você consegue fazer, e uma coisa legal também é que hoje em dia você consegue fazer até com imóveis de terceiros, né? Você não precisa ser necessariamente o proprietário do imóvel. Então, se você tiver algum parente, algum conhecido aí que esteja disposto a te ajudar, ele pode entrar como dono do imóvel para que você realize, desde que ele passe também por todas as análises que a pessoa for contratar, né? Você no caso. Então, você e o proprietário do imóvel teria que passar pelas análises, assim como o imóvel em si também passaria, para ver se está tudo certinho, se o imóvel está quitado, se não tem nenhuma dívida em cima do imóvel. O imóvel também não pode estar com não pode estar preso em nenhum problema jurídico, né? Isso é bom lembrar.
Falando agora um pouco mais a fundo sobre as taxas de juros, né? Como eu já comentei, ele é uma taxa de juros muito baixa, a mais baixa do mercado, quando se fala de empréstimos. E se você for comparar aqui no quadro, como você pode ver, os empréstimos tradicionais, né, os mais feitos, onde não tem garantia, onde não é consignado, os empréstimos mais padrões que as pessoas fazem, eles ficam ali na casa dos 7 a 15% de juros ao mês. Porque como não tem garantia nenhuma, a garantia é a sua palavra, então o banco tende a jogar esses juros mais para cima para poder combater as perdas, né? Muitas vezes tem pessoas que acabam não pagando, infelizmente, por conta do banco acabar saindo lesado em alguns momentos, ele tem que compensar jogando taxas de juros mais altas com a própria segurança. A gente tem também, tem até cheque especial também, que fica na casa dos 12%, e rotativo do cartão, que dá até vontade de chorar se você entrar, né? Mas a gente tem também aqui empréstimos consignados, que ficam na casa dos 3 a 6% ali, mas tem aquela dor de cabeça de vem descontado direto da folha ou de alguma outra fonte, né? Alguns até na própria conta de luz. Então, o banco tem uma segurança um pouco maior de que ele vai receber, então a taxa de juros cai um pouco mais. Mas, pessoal, aqui a gente está falando na faixa de 1 a 1,5% ao mês. É muito baixo. Como eu disse antes, você realmente não vai encontrar isso aqui em nenhum outro tipo de empréstimo. Então, são margens muito boas aí para que você consiga fazer um empréstimo com uma quantidade boa de valor liberado para você e com taxas mais justas, né? Sem falar também dos prazos, né, pessoal? Aqui os prazos, como eu disse antes também, na parte de empréstimos não consignados sem garantia, onde a garantia é a sua palavra de que você vai pagar, você consegue chegar no máximo ali a 60 vezes, dependendo do empréstimo, dependendo do seu relacionamento com o banco, onde você for contratar esse empréstimo, que também é muito importante, né? Você chega ali no máximo de 60 vezes, que dá 5 anos, para você poder fazer. Então, prazos longos significa valores mensais mais altos, né? Se você tem que pagar 10 mil reais em 10 vezes, você vai pagar 1.000 por mês, e se você tiver que pagar em 20 vezes, cai para 500, então prazos mais curtos, valores maiores no mês. Em casos de empréstimos consignados, a gente consegue uma margem um pouquinho maior, por conta da segurança que eu falei que o banco tem, chegando ali a 96 vezes, que dá 8 anos, né, para você poder pagar o seu empréstimo. Mas como eu falei, tudo isso depende bastante da sua relação com o banco, qual banco você está fazendo, porque tem bancos que por padrão já têm taxas e prazos diferentes, e do seu score de crédito. Isso é muito importante também na hora de falar de empréstimos, né? Scores melhores vão liberar geralmente valores maiores, prazos maiores e juros mais baixos. Falando agora sobre o crédito com garantia de imóvel, ou CGI, para abreviar, a gente tem um prazo de 240 vezes, pessoal. Isso dá 20 anos para você poder pagar o seu empréstimo. E como eu falei antes, prazos maiores, valores mensais mais baixos, né? Então a gente vai conseguir aí ter valores que cabem no bolso, são parcelas menos agressivas, né? Para a gente poder pagar por mês, o que é muito bom. E o legal de você ter essa parcela menor no final do mês é que, como eu disse, além dela ser menos agressiva, né? É um valor menor para você pagar, acaba sobrando mais dinheiro para você conseguir fazer, no caso, uma amortização extraordinária, caso você queira, até para você poder diminuir o seu saldo devedor, no que eu vou explicar um pouco mais à frente. Você vai diminuir a taxa de juros que você vai ter que pagar por mês, você vai acelerar o seu empréstimo, até para você conseguir quitar ele antes, né? O que é sempre bom também, se você se couber no seu bolso, se for uma possibilidade para você. Isso é muito legal também, é um ponto muito positivo desse tipo de empréstimo. Falando um pouco agora sobre as opções de pagamento, né? Quando você vai fazer o seu crédito com garantia de imóvel, você tem duas opções. Você pode fazer o pagamento pela tabela SAC ou pela tabela Price, né? Qual que é a diferença entre as duas? Falando primeiro sobre a tabela SAC, ela é a opção mais escolhida, mais de 80% das operações são feitas em cima dessa tabela. E como é que ela funciona? Você vai pagar todo mês ali uma amortização fixa somada aos juros, que é calculado em cima do seu saldo devedor inteiro, né? Por conta disso, como no início do pagamento você ainda está com o saldo devedor cheio, você acaba começando com parcelas maiores e conforme o saldo devedor vai descendo, as parcelas vão diminuindo, né? Porque os seus juros vai sendo calculado em cima de um valor menor, fazendo com que nas últimas parcelas, no final do pagamento, você esteja pagando quase 100% de amortização, com um mínimo de juros ali embutido. E já na tabela Price, ela é o contrário, você começa pagando um valor e continua pagando esse mesmo valor até o final, porque são valores já pré-estabelecidos. Então, por um lado, você tem uma previsibilidade maior, o que é bom, você consegue se planejar, você sabe quanto você vai pagar nos próximos meses todos até o final.
Mas se você for botar na ponta do lápis ali, no final do pagamento, você vai ver que você acabou gastando um valor bem maior. Por isso que as pessoas geralmente optam pela tabela saque. Ela começa com valores um pouco maiores, mas até no caso de você fazer uma amortização extraordinária, você consegue abater parte do saldo devedor, já diminuindo de vez uma quantidade boa de juros, né, por mês ali. Então a tabela saque geralmente vai ser a opção mais utilizada. Uma outra coisa importante também aqui são os documentos necessários, né? Tem uma lista de documentos que você vai precisar, uma matrícula RGI para poder provar que o imóvel realmente está no seu nome ou da pessoa que está autorizando você usar o imóvel dela como garantia para poder fazer esse empréstimo. Uma declaração de que não há dívidas condominiais e é negativa para poder provar que você também não está com dívidas de IPTU e outros documentos. Mas pode ficar tranquilo que lá na Crédito tem a lista com todos os documentos necessários, além de um passo a passo bem detalhado para você conseguir fazer todo o processo com acompanhamento, tudo direitinho, e a gente vai te auxiliar em todo o processo para que você consiga realizar ele sem problema nenhum. Outra coisa importante também para vocês terem em mente na hora de fazer esse tipo de empréstimo é você fazer uma análise, né? Você pode usar até o próprio simulador da Crédito lá no site, onde você vai conseguir saber o valor que vai ficar a sua parcela mensal, pelo menos no começo, no caso da tabela saque, depois ela vai diminuindo, e a sua parcela tem que caber no seu orçamento. Lembrando que ela só pode comprometer até 1/3 da sua renda. Então, se você ficar com uma parcela de R$ 5.000, por exemplo, você tem que ter uma renda de pelo menos R$ 15.000 para poder estar apto a fazer esse tipo de empréstimo, ok? E como ele é um empréstimo bem flexível, se não couber no seu orçamento, né, se passar de 1/3, você consegue esticar o prazo até 240 vezes, como eu falei, né, esses 20 anos, diminuindo ali o valor mensal para caber nesse planejamento aí de 1/3. E outra coisa importante também, né, pessoal, é o tempo. O tempo que leva para fazer esse empréstimo é muito importante ser mencionado, porque ele é um processo que leva um pouco mais de tempo. Ele não é um empréstimo ideal para quem está precisando de dinheiro para essa semana que vem, porque são muitos processos, muitas etapas, análises a serem feitas. Então ele acaba tendo um tempo maior, desde o início do processo até você realmente receber o dinheiro em mão de fato. Então ele é um empréstimo para quem está com planejamento, tem alguma coisa em mente e quer usar esse dinheiro. Aí a pessoa dá entrada no processo, ele vai levar ali geralmente em torno de 1 mês e meio para você receber o dinheiro, desde que você começou o processo, né? Tem ali um período de 8 dias úteis em média para análise de crédito, avaliações do imóvel, uns 20 dias úteis mais ou menos para a parte de assinaturas e registros do imóvel e uns 5 dias úteis ali até a liberação do crédito para ele entrar na sua conta. Somando tudo isso, vai ficar uma média de 1 mês e meio. Às vezes acaba sendo um pouco mais rápido, às vezes demora um pouquinho mais, mas é bom ter esse prazo em mente porque ele é o tempo médio que vai levar para você dar a conclusão no seu processo para receber o dinheiro. Então é isso, pessoal, finalizamos aqui. Espero ter ajudado vocês, espero ter tirado todas as dúvidas, espero poder ter esclarecido um pouco mais o que é essa modalidade, que vale muito a pena conhecer, ela é muito boa. E se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, é só deixar aqui nos comentários, a gente vai responder todos vocês, vamos tirar todas as dúvidas. Lembrando também que vocês podem fazer todo o processo e a simulação gratuita no site da Crédito. Aí vai estar aqui embaixo, né, o nome do site, e também vai estar com o link na descrição, caso vocês queiram entrar. E o processo é gratuito, não tem custo adicional, até porque a gente recebe direto dos bancos por ter feito essa ponte. E além de ser gratuito, você vai ter todo o auxílio da nossa equipe, né, todos os especialistas te ajudando para facilitar o seu processo e garantir que você tenha uma experiência incrível. Então, se curtiu esse tipo de conteúdo, não se esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos sobre crédito imobiliário, todas as novidades que possam vir e se manter atenado nas mudanças que vão ter no mercado, tá bom? Espero que tenha gostado e até a próxima.